Oi, eu sou Henrique, pastor da Igreja Batista Memorial em Ervalha, e eu queria conversar um pouco com você sobre a figura de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo para você? O que você crê sobre Ele, o que você conhece sobre Ele. E eu queria apresentar aquilo que a Bíblia diz sobre Ele, especialmente o texto de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. Diz o seguinte: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muitas pessoas pensam em Jesus como um benfeitor, alguém que foi um bom exemplo, alguém que foi importante, e de fato você não consegue estudar a história, e aprender sobre o calendário sem pensar em Jesus Cristo, pois estamos divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. E de fato, Cristo é uma figura muito importante, tanto que todas as religiões do mundo praticamente usam a figura de Cristo de alguma forma. Fui bem genérico na minha afirmação, mas não deixa de ser uma verdade, né? Muitas religiões usam a figura de Jesus de alguma forma. E a Bíblia, ela não apresenta Jesus dessa forma. E a Bíblia, por ser um livro usado também por muitas religiões, ela não poderia ser deixada de lado. Porque se um livro é tanto usado por tantos grupos, ele tem verdade em si mesmo, ele não precisa de ser esse livro não precisa ser reinterpretado por outros grupos. E de fato, nós precisamos olhar para Cristo. Muitos pensam que ele é um benfeitor, como eu já disse, outros pensam que ele foi alguém adotado por Deus para ser uma pessoa importante, ou alguém enviado com uma missão especial, o que não deixa de ser verdade, mas quem era Jesus? Quem foi Jesus? E quem é Jesus, no caso? O texto que nós lemos afirma que Jesus não usou dos direitos que ele tinha por ser Deus. Ele deixa a glória e se esvazia para se tornar o Salvador do mundo. Ele se apresenta em forma de servo e ele se humilha na figura humana. Isso é marcante porque de toda a criação nós entendemos que somos os mais importantes. E de fato, quando Deus criou, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, como os últimos criados exatamente para que dominássemos toda a criação. E a criação, ela foi criada para o homem e por isso o homem é sim a primazia, da criação, é o mais importante, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo fomos aqueles que rejeitaram o Criador. Então nós temos Jesus vindo e se apresentando como uma figura caída, não caída porque ele pecou, mas caída porque o ser humano é caído, o nosso corpo, o nosso mundo, as nossas relações, elas são deterioradas por causa do pecado, e tudo isso é humilhante, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus não se mistura com o pecado. Mas Jesus, ele deixa a glória, ele deixa o céu, porque era lá que ele morava, é lá que ele está hoje também. Ele deixa a sua glória para cumprir uma missão de salvar pecadores como eu e como você. Ele não considera mais importante ser quem ele é, mas ele considera mais importante salvar aqueles que ele ama e aqueles que o amam. Então, ele se esvazia. Ele deixa o seu poder, ele deixa a sua glória, ele deixa o trono e na cruz ele diz o seguinte: Pai, por que me desamparaste? Essa fala ela é muito pesada porque mostra que ali houve sofrimento e houve também uma rejeição por parte de Deus Pai.
naquele momento, todos os pecados lançados em Jesus, todos os pecados sendo jogados e punidos na cruz, o Pai então se volta a face contra o seu Filho, né? O Pai vira as costas para aquele que carrega sobre si o meu e o seu pecado. Ele se humilhou como servo. Jesus, ele se colocou numa posição de servir, mas ele não tinha a obrigação e ele não é alguém que está galgando posições, pelo contrário, ele está abandonando a sua posição para que eu e você pudéssemos ter vida. O Deus Filho, todo-poderoso, todo onisciente, todo cheio de poder, todo cheio de glória, todo cheio de majestade, todo cheio de riqueza, todo cheio de entendimento, todo cheio de sabedoria, completo em amor com o Pai e com o Espírito, ele resolveu se importar. Ele abre mão de si mesmo para que eu e você tivéssemos vida nele. Qual é a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta diante disso? Será que você está se prendendo no seu mundo? Será que você está fazendo simplesmente as suas vontades, preocupado em se proteger? O que você está fazendo nessa quarentena? Será que você foi um daqueles que foi no supermercado fazer uma compra grande e talvez acabar com o estoque de algum produto que poderia servir para outros? Nós estamos cheios dessas coisas, de nos preocuparmos demais conosco e esquecermos aqueles que estão à nossa volta. Mas Jesus não foi assim. Paulo faz um pedido no versículo 5. Ele diz: tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo. Não pensem de si mais do que devem. Não pensem que vocês são alguma coisa, porque vocês não são de fato. A única pessoa no mundo que era, ele resolveu vir numa manjedoura, vir numa família humilde, deitar num berço simples, nascer sem glória e viver sem glória e crescer sem glória e viver e exercer o seu ministério sem glória e morrer sem glória, para que eu e você tivéssemos acesso à glória de Deus Pai e vivêssemos juntos eternamente com Ele. Esse é o sentimento de Cristo, essa é a mente de Cristo. Uma mente de serviço, uma mente de amor, uma mente de preocupação, uma mente de total entrega ao outro. E o desafio que nós temos hoje, que eu quero trazer para você, é que você também possa amar além de si mesmo. Que você possa olhar para a sua volta, olhar para o seu contexto e pensar naquilo que você pode abrir mão em favor do outro, ou daquilo que você tem talvez cultivado, que tenha te impedido de olhar para Jesus como um exemplo a ser seguido. O meu desejo é que você seja impactado por essa verdade. Se você não conhece Jesus, se você não tem Jesus, se você acha que Ele é uma pessoa que não se preocupa com você, que você olhe para Ele como aquele que resolveu sair da glória, que abriu mão de tudo para morrer no seu lugar, para te servir com a própria vida e levar sobre Ele os seus pecados na cruz. Então, que isso seja libertador na sua vida. E você que tem Jesus Cristo, eu quero voltar ainda no devocional passado, quando Paulo diz o seguinte: completem a minha alegria. Se Cristo está em vocês, se Cristo empolga vocês, se Cristo incentiva vocês de alguma forma, que vocês se sintam completos ao enxergarem em Cristo a graça de poder ainda servir outros, muito mais do que receber a salvação para si, como mais um dos presentes que você gostaria e você recebe, e você se apropria e guarda ele às 7 chaves e grita para o mundo inteiro: é meu e de mais ninguém. Você possa se apropriar disso. Cristo veio para todos aqueles que querem o receber, e você pode compartilhar Cristo, porque Ele nunca acaba. Ele é eterno e a sua graça é eterna e dura para sempre. Então você pode dividir esse presente com todos, e eu quero te convidar a fazer isso. Não guarde para si. Seja também um servo, tenha em si o mesmo sentimento de Cristo. Fique com o meu abraço, que Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus.